Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu tenho a impressão que no dia de hoje, o Senhor quer mexer com o vaso, limpar o vaso, purificar o vaso, até mesmo se for necessário, quebrar o vaso, refazer o vaso de argila, de barro. Foi como nós começamos a oração da manhã hoje, para poder encher esse vaso com o Espírito Santo, encher o vaso com esse azeite do Espírito Santo. O Senhor hoje, nesse dia de sábado, no cenáculo em que nós estamos, Ele está cuidando do vaso. Diga comigo: o vaso sou eu, esse barro sou eu, mas o Senhor me pegou nas mãos para me modelar. Modela-me, Senhor. Sim, vem me moldar, Senhor, com as tuas mãos. Eu preciso ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Pega esse barro, Senhor, mexe e remexe nas tuas mãos, Senhor, mas faz-me novo, faz-me um vaso novo, e enche-me com o teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. É isso que o Senhor está querendo fazer dentro da proposta que Ele mesmo nos deu. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, sede repletos do Espírito Santo. Em outras palavras, como explicava o Padre Léo, sede embriagados do Espírito Santo, embriagai-vos do Espírito Santo. Essa embriaguez nós podemos viver, essa sim. E nisso não há medida. O próprio São Paulo explica, quanto a isso não há medida. Embriagar-se do Espírito, embriague-se o mais que puder. Embriagai-vos do Espírito Santo. Até interessante, se você quer pegar comigo esse texto, né, Efésios capítulo 5, a frase está no versículo 18, mas eu pego um pouquinho acima, no versículo 15, onde diz, então, Efésios 5,15, sede verdadeiramente atentos ao vosso modo de viver. Gente, é uma coisa séria. Ele está falando a todos nós, especialmente nós que tivemos a graça da experiência do batismo no Espírito Santo. Nós que tivemos a graça, nós que nos consideramos, graças a Deus, cheios do Espírito Santo. Ele está dizendo para nós, Ele não está falando para pagãos, não está falando para cristãos iniciantes, não. Ele está falando para os efésios, depois que eles foram batizados no Espírito, depois que eles caminharam no Espírito, São Paulo diz a eles, e agora diz a nós, sede verdadeiramente atentos ao vosso modo de viver. Não vos mostreis insensatos, sede antes homens sensatos que põem a render o tempo presente, pois os dias são maus. Realmente, o tempo que nós estamos vivendo são dias maus. O que São Paulo diz lá para os Efésios, ele pode dizer de forma muito concreta hoje, porque os tempos são maus, os dias que nós vivemos são maus. Versículo 17, não sejais portanto sem juízo, não sejais portanto sem juízo. O Senhor está falando para a gente assim, de maneira clara, concreta, não sejam sem juízo, não sejam descabeçados, não sejam, pelo contrário, tende juízo nessa cabeça, tende juízo na vossa vida. Não sejais portanto sem juízo, mas compreendei bem o que é a vontade de Deus. E a grande pergunta, qual é a vontade de Deus? Graças a Deus a oração da manhã também foi toda assim, né? A oração de Salomão, para termos a sabedoria, para fazer a vontade de Deus. E claro, todos nós nos perguntamos, qual é a vontade de Deus?
O próprio Deus responde isso. Está na palavra de Deus. É um pouquinho na frente, vai comigo. É carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é a vossa santificação. Está ou não está assim na sua Bíblia? Ou então na tradução da Ave Maria, está: esta é a vontade de Deus, dois pontos, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus. Todos nós nos perguntamos, e é justo perguntar, mas qual é a vontade de Deus? Sim, Deus tem muitos querer para nós. A uns Deus quer que se case, a outros Deus quer que seja celibatário. Alguns Deus quer que vá para o seminário. Outras Deus quer que vá para um convento, para um mosteiro, para a vida religiosa, homens, mulheres. Outros Deus quer que siga esta profissão, aquela profissão. Deus tem coisas variadas para nós, mas entre todas as vontades dele, até eu podia dizer, entre todas as vocações, a primeira vocação para todos nós que somos cristãos é a vocação à santidade. E esta é uma ordem também: sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E aí, quando chega a carta aos Tessalonicenses, e impressionante, o próprio capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses nos fala a respeito dos fins dos tempos. Eu vou ver já com você, vou mostrar para você já. Nesta carta e neste capítulo em que São Paulo está falando a respeito dos fins dos tempos, ele declara: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E veja, tratando dos fins dos tempos, São Paulo não ia gastar palavras inúteis. Claro, na palavra de Deus não há palavras inúteis, mas São Paulo não ia pegar um assunto secundário. Se ele colocou aqui justamente quando está tratando dos fins, a vinda do Senhor e o nosso arrebatamento, a ressurreição dos mortos e a transformação daqueles que estiverem vivos quando o Senhor vier. São Paulo não vai usar uma coisa qualquer, e é justamente nesse capítulo 4 que São Paulo vai dizer: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Até eu repito, versículo 3, a vontade de Deus é a vossa santificação. Que vos abstenhais da imoralidade, que cada um de vós saiba casar-se para viver com santidade e honestidade, sem se deixar levar pela paixão, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. E continua: que ninguém prejudique seu irmão, nem lhe cause dano nesta matéria, pois o Senhor se vinga de tudo isso, como já dissemos e testemunhamos. Versículo 7, de fato, Deus não nos chamou para viver na impureza, mas nos chamou para a santidade. Assim, pois, aquele que rejeita esses ensinamentos, não é a um homem que rejeita, mas ao próprio Deus que nos dá seu Espírito Santo. A gente está declarado aí qual é a vontade de Deus. Então, se lá, no capítulo 5 da carta aos Efésios, São Paulo vai dizer: não sejais, portanto, sem juízo, mas compreendei bem qual é a vontade de Deus. E aqui ele diz: a vontade de Deus é a vossa santificação. E bonito, que São Paulo nem diz a vossa santidade, mas ele fala é a vossa santificação. Santificação quer dizer processo, luta, busca para chegar lá. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa santificação, a busca, a busca, a busca, a luta, a luta, a luta pela vossa santificação. É isso que Deus quer de nós. Não sejais sem juízo, mas compreendei bem qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a vossa santificação. No caso, a vontade de Deus é a minha
santificação. Repete comigo: a vontade de Deus é a minha santificação. A vontade de Deus é a minha santificação, que eu me santifique. Em outras palavras, que eu me torne santo. Você diz: eu ainda não sou santo. É isso mesmo. É por isso que Deus diz: essa é a minha vontade a vosso respeito, a vossa santificação. Que vocês que não são, se tornem santos. E é por isso também que Ele nos dá o seu Espírito Santo. É por isso que Ele, mais do que isso, nos embriaga e nos quer ver embriagados do Espírito Santo. Ele nos quer ver embriagados do Espírito Santo, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo, que, como você viu agora há pouco, São Paulo diz: os dias são maus. Os dias que nós vivemos são maus. O mundo que nos rodeia é um mundo malicioso e depravado, como diz São Pedro, no qual nós estamos. E Jesus disse: Pai, eu não vos peço que os tires do mundo, mas que os liberte do maligno. Mas eu não quero, Pai, nem estou pedindo, e nem é possível, porque não é a sua vontade que eles sejam arrancados, tirados do mundo. Não, eles precisam estar no mundo, mas eles não são do mundo. É aí que eles precisam ser santos, e eu peço por eles, assim como eu me santifico por eles, também que eles sejam santificados pela verdade. A tua palavra é a verdade. Eles precisam ser santos, e eles precisam estar num processo de santificação no meio do mundo, nesse mundo mau. E justamente, gente, porque os dias são maus, porque os tempos que nós vivemos são tempos terríveis, Deus precisa de mais santos, e esses santos serem mais santos em quantidade. Deus precisa de muito mais santos. E além disso, que todos esses sejam mais santos em questão de qualidade. Eu e você precisamos ser mais santos do que em qualquer outro tempo. Não é pelo fato do mundo estar mal que nós temos a licença, a permissão de sermos relaxados. É justamente ao contrário. Infelizmente, nós, povo cristão, e deixa eu dizer aqui, muitas vezes nós consagrados, nós que fomos chamados ao sacerdócio, nós que fomos chamados à vida religiosa, infelizmente queremos nos adequar ao mundo, e para ser igual ao mundo, fazer de acordo com o que as pessoas fazem, fazer o que todo mundo faz. Nós achamos que podemos abaixar o grau. Podemos abaixar o grau. Não, antigamente talvez fosse necessário mais santidade, fosse bom, mas hoje não. Hoje a gente tem que ser assim como todo mundo, tem que ser muito light, não é? Porque, claro, a gente não pode destoar. Não, é ao contrário, ao contrário, ao contrário, ao contrário. E aí, que beleza, não somente nós que fomos chamados a uma vocação especial, nós que fomos chamados ao sacerdócio, à vida religiosa, mas todos, sem exceção, aos que foram chamados à consagração no mundo, em tantas comunidades lindas como é a nossa, mas em comunidade ou não em comunidade, inseridos onde quer que seja, em qualquer tipo de comunidade, em qualquer tipo de pastoral, a todos Deus está chamando à santidade, porque Ele precisa de muitos santos, e que esses santos sejam também muitos santos, e que esses santos sejam muito santos, por causa justamente do mundo onde nós estamos. E o mundo tem direito à nossa santidade, tem. O mundo tem direito a nossa santidade, tem, porque assim como a massa tem direito ao fermento, para ela ficar toda fermentada e depois ser um pão gostoso, ser um bolo gostoso, porque ninguém gosta de um pão sem fermento, ninguém gosta de um bolo sem fermento. A massa tem o direito de ter o fermento nela. Igualmente, também esse mundo mal, do qual nos fala São Paulo, tem o direito de ter muitos santos para esse mundo se mudar, e esses santos serem muito santos, para que o mundo realmente se transforme. Para um pouco e diga comigo: Senhor, agora estou compreendendo. Não é apenas uma palavra solta na Bíblia, não é um simples slogan, mas essa é a sua vontade, a minha santificação, nestes tempos,
nesses dias maus, nesse mundo concreto em que eu vivo. Essa é a sua vontade, a minha santificação. Eu também quero, Senhor, apesar de todas as minhas fraquezas, apesar de todo o meu relaxamento, apesar de toda a minha indisciplina, eu quero, Senhor, sinceramente eu quero ser santo. Eu quero progredir na minha santificação. Para isso vem Espírito. Para isso vem Espírito Santo. Eu quero ser aquilo que Deus quer. E o que Deus quer é a minha santificação. Então vem Espírito Santo. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. E para isso vem Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre a cristandade, Espírito Santo. Vem sobre a tua igreja, Espírito Santo. Vem sobre os sacerdotes, religiosos e religiosas. Vem sobre todo o povo de Deus. Aos pais e mães de família, aos nossos jovens, até mesmo sobre as nossas crianças, os nossos velhinhos. Vem Espírito Santo, vem sobre todos nós. Vem sobre mim, Espírito Santo, porque eu quero ser aquilo que Deus quer. Vem Espírito Santo. Eu quero amar, eu quero ser. Canta para valer. Agora você entende aquilo que nós estamos cantando. Não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, pede, vem Espírito. Espírito, canta. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais outra vez, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, conta para o Senhor isso. Eu quero amar, diz para o Senhor, eu quero ser aquilo que Deus quer. E essa é a vontade de Deus, a minha santificação. Eu não posso mais, Senhor, nunca pude, mas agora eu não posso fazer isso sozinho. Sozinho eu não posso mais. Afirma mais uma vez, eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E só para dizer para você que realmente é assim, eu lhe disse agora há pouco que São Paulo fala isso num contexto de fins de tempos. Veja lá o que está no versículo 15 do próprio capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4:15. Eis o que dizemos segundo uma palavra do Senhor. Portanto, São Paulo está baseando-se numa palavra de Jesus. Nós, os vivos, os que houvermos ficado até a vinda do Senhor, portanto ele está dizendo que haverá gente, muita gente, até a vinda do Senhor. Assim como naquele tempo todos esperavam o Messias na sua primeira vinda, hoje nós esperamos Jesus na sua segunda vinda. Assim como as mulheres daquele tempo queriam ser a mãe do Senhor, ou pelo menos a avó do Senhor. Todas elas queriam. Gente, também é justo que nós queiramos ser dessa geração que vai ver o Senhor vindo na glória. É justo que nós queiramos.
E até nós digamos, sim, eu quero ver o Senhor vindo em glória, eu espero ser dessa geração, eu espero que o Senhor venha na nossa geração, portanto eu também quero. Ele virá? Eu não sei, tudo indica que sim, mas de qualquer maneira eu estou fazendo a minha obrigação, querer que o Senhor venha e querer que eu seja dessa geração que vai ver o Senhor em glória. Então diz São Paulo, versículo 15, eis o que dizemos, segundo uma palavra do Senhor, nós os vivos, que houvermos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos de modo nenhum os que morreram. Por quê? Agora ele vai explicar o porquê. Porque o Senhor em pessoa, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao toque da trombeta de Deus, descerá do céu. O próprio Senhor descerá do céu. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que espetáculo, os mortos em todos os lugares onde estiverem sepultados os mortos, ressuscitando. O mais lindo espetáculo da terra. Mas não para aí. Versículo 17, em seguida nós, portanto, São Paulo até se inclui. Ele não chegou até a segunda vinda do Senhor, mas já naquele tempo ele se incluía, tanto quanto nós podemos e até devemos nos incluir. Então em seguida nós, os vivos, os que tivermos ficado, até quando? Até a vinda do Senhor, seremos arrebatados com eles, os mortos ressuscitados, sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, não precisa pegar não, São Paulo explica como vai acontecer isso. Por um lado, os mortos ressuscitarão, por outro lado, os que estiverem vivos, e mais uma vez São Paulo vai dizer, nós que estivermos vivos, num abrir e fechar de olhos, portanto, num estalar de dedos, seremos transformados, não precisaremos passar pela morte, mas no estalar de dedos, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Quem? Aqueles que estiverem vivendo em Cristo. Quem vai ressuscitar? Os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, que estamos vivendo em Cristo, é aí que está, não os outros. Infelizmente, nós queremos que todos, quando o Senhor vier, estejam em Cristo, vivendo em Cristo. É por isso que precisamos trazer. Deus não quer e não vai querer ter um grupinho de escolhidos, de privilegiados, não é? Que serão os que vão ser transformados e o restante que se rebente. Não, Deus não é assim, nem nós devemos ser assim. Não somos um grupinho de privilegiados, pelo contrário, Deus quer uma multidão de filhos. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa, de todos. Infelizmente nós podemos, porque Deus nos deu a liberdade, e essa é uma coisa impressionante. Deus quer a salvação de todos nós, mas ainda Ele quer a santificação de todos nós. Só que infelizmente nós, com a nossa liberdade, podemos negar essa vontade de Deus e não estarmos vivendo em Cristo. Infelizmente muitas pessoas poderão negar essa vontade de Deus e não estarem vivendo em Cristo, e portanto não se salvarem, e portanto não serem transformados. Mas eu nem vou me preocupar com isso, porque nós queremos estar vivendo em Cristo, e é por isso que é uma coisa muito séria. É por isso que São Paulo disse, já eu volto lá, na carta aos Efésios, não sede sem juízos, não sede sem juízos. Impressionante, né? Você conhece bem essa palavra, ser sem juízo, pessoas sem juízo, filhos sem juízo. A palavra de Deus está dizendo para nós, na cara, assim, na lata, não sejam filhos sem juízo, não sejam sem juízo, porque nós podemos ser sem juízo, podemos, e vamos vivendo a nossa vida no mais ou menos. Nós podemos, infelizmente, como explicava o Padre Léo, foi tão boa a história que ele contou, nós estarmos ali mergulhados nesta água, eu diria mais ainda, nesse mar do Espírito Santo, então estarmos todos cheios de alegria, porque estamos no Espírito, vivendo no Espírito, boiando no Espírito, mas quando vai ver com uma veste plástica,
por baixo tudo seco, e não somente seco, tudo infeccionado. Já imaginou que tristeza? Aquele homem que disse para Jesus que ele estava ali na beira da piscina probática, há tantos anos, porque não tinha ninguém que o jogasse na hora que o anjo vinha e remexia as águas. Você imaginou que fontes de água borbulhante, as águas do Espírito, que nos curam, que nos libertam, que nos santificam, e a gente brincando nessas águas, nessas fontes de água viva, cheios de plástico, e por baixo cheios de doenças, cheios de feridas, cheios de moléstias, cheios de infecções. Gente, infelizmente, nós podemos viver assim, sem juízo, talvez muito exultantes, cantando, levantando os braços, mas sem juízo, porque revestidos de um plástico, boiando, brincando nas fontes de água viva, e por dentro de nós, para dentro deste plástico, cheios de feridas, cheios de doenças, cheios de infecções, e infelizmente, portanto, cheios de pecados, cheios de vícios, brincando com a nossa salvação, final. Porque eu preciso repetir, São Paulo não está brincando em serviço, ele nunca brincou, mas especialmente aqui, ele não está brincando em serviço, ele está falando que esta é a vontade de Deus, num contexto de fim de tempos, onde ele disse também, porque os dias são maus, então esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e nesta iminência da vinda do Senhor, é preciso que vocês tomem a peito, sejam pessoas ajuizadas e não sem juízos, que sabem qual é a vontade de Deus, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vocês não são santos ainda, mas precisam ser. Então rasguem esse plástico, tirem esse plástico, mostrem inclusive as próprias moléstias, as próprias doenças, as próprias feridas, as infecções que vocês têm. Deixem que a água do Espírito tome tudo isso e transforme vocês. Não fiquem brincando aí nessas fontes de água viva do Espírito, não, ao contrário, não é questão de brincadeira, são águas que são capazes de nos curar, de nos libertar, são águas capazes de arrancar o pecado da nossa vida, são águas capazes de, feitas para isso, para nos santificar. Nós não podemos brincar com essa graça imensa que nós estamos vivendo. Gente, hoje o Senhor está derramando o seu Espírito. Quando digo hoje, nesses tempos, nesses dias maus, como diz São Paulo, Deus está derramando o seu Espírito. Nós cristãos não podemos brincar, nós igreja não podemos brincar, ao contrário, temos que levar muito a sério a graça que nós estamos vivendo, e aí conquistar realmente a nossa santificação. Daí aquilo que nós dizemos, ou santos ou nada. Daí a necessidade de viver o PHN a cada dia, romper com o pecado e dizer, não quero mais pecar, quero acabar com as minhas doenças, quero acabar com as infecções de que eu sou portador, quero acabar com tudo isso, com todas essas feridas, não quero mais pecar, ao contrário, quero arrancar esses plásticos todos, quero expor a ação de Deus, a ação do Espírito, as minhas feridas, as minhas machucaduras, as minhas infecções, quero realmente, e quero ser liberto do pecado, e para isso, daí para frente, a cada dia, a cada novo dia, não quero, por hoje não vou mais pecar, porque a verdade é essa, a frase é, não vou mais pecar. Mas como para nós acaba sendo muito difícil, né, isso, não vou mais pecar, então o próprio Deus nos dá o direito, porque Ele fez as coisas assim, Ele que dividiu a vida por dias, Ele mesmo diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, também não vos preocupeis com o dia passado, mas preocupai-vos com o hoje. Nós aplicamos isso a essa situação, por hoje não. E aí vem a frase, por hoje não vou mais pecar, por hoje não vou mais pecar. O que eu quero ser é isso, daqui para frente não vou mais pecar. Somente que eu vivo isso no dia que se chama hoje, então acaba sendo um dia pleno, por hoje não vou mais
pecar. E amanhã, por hoje, não vou mais pecar. Depois de amanhã, por hoje, não vou mais pecar. Especialmente se eu tenho aqueles pecados de estimação, aqueles vícios que eu sei, aqueles defeitos, aquelas tendências próprias do meu temperamento, do meu caráter. Eu sei que existem pecados mais graves, a nossa malícia, a malícia dos olhos, mas a malícia da fantasia, dos pensamentos, a malícia dos nossos olhares, às vezes a malícia do nosso ouvido de gostar de ouvir músicas sensuais, a malícia de estar vendo coisas pornográficas, coisas sensuais, a malícia de ser sedutor, ser sedutora, porque hoje até homens querem ser sedutores, e as mulheres infelizmente querem ser sedutoras, e aprendem, e são trabalhadas pela moda e por tantas outras coisas, para serem sedutoras. Infelizmente, nós temos tudo isso dentro de nós, temos maldades dentro de nós, mas além disso temos outras coisas, muitas vezes que são próprias do nosso temperamento, do nosso jeito, da educação que a gente recebeu. Quantos de nós somos, por exemplo, turrões, que não dão o braço a torcer? Gente, é preciso deixar que o Espírito Santo nos trabalhe. E ao contrário, há pessoas muito, Maria vai com a outra, Maria vai com as outras, que é levado pelo nariz por qualquer coisa. Eu ouvi uma historinha assim, que havia um touro que punha medo em todo mundo. Um dia um menininho se aproximou do touro, né? Não estava ninguém lá, ele se aproximou. Com a criança o touro não fez nada. E o menininho pôs o dedo assim, né? E o touro foi e botou a boca no dedo do menino e ficou chupando o dedo do menino. Daí o menininho veio andando para trás, né? E o touro queria continuar com o dedo do menininho na boca, e veio vindo. Ele trouxe o touro para onde ele quis. Quando as pessoas viram aquele touro que todo mundo conhecia, e o menino trazendo o touro assim com o dedo na boca, todo mundo ficou admirado, e daí para frente tornou-se um espetáculo, porque ninguém podia com aquele touro, mas aquele menininho, quando entrava na arena, ia lá, punha a mão na boca do touro, o touro já começava a lamber, a chupar o dedo do menino, e lá o menino levava o touro onde ele queria. Muitas vezes nós somos esse touro, levado assim pelo nariz, pelos colegas, pela turma. Aí está a nossa santificação. Muitos de nós, infelizmente, somos pessoas mal-humoradas. Eu não sei de onde veio esse seu mau humor. Parece que você ficou enfesado com a vida. Você entende bem o que é a palavra enfesada, né? Não vou explicar, deixa isso o Padre Léo, ele tem mais jeito para contar essas coisas. Não sei porque você acabou ficando enfesado com a vida, e já acorda logo de manhã cedo enfesado com a vida, e leva esse mau humor pelo dia afora. Eu preciso dizer, não é possível, é preciso trabalhar. Muitos de nós, infelizmente, somos indisciplinados em tudo, indisciplinados na nossa oração, indisciplinados no nosso trabalho, indisciplinados nos nossos horários, indisciplinados com as nossas coisas, com a nossa cama, com o nosso armário, com as nossas gavetas, com os nossos trabalhos, com os nossos afazeres de escola, com os nossos deveres de profissionais. Somos indisciplinados, portanto desordeiros, bagunceiros, as nossas coisas são bagunçadas, o nosso interior é bagunçado, a nossa vida espiritual é bagunçada, a nossa vida de oração é bagunçada, é uma bagunça só. E eu preciso dizer, gente, não é possível, arranca o plástico, por amor de Deus, deixa o Espírito Santo entrar aí,
há pessoas que são tremendamente invejosas, e há pessoas que são tremendamente ciumentas. São duas coisas diferentes, mas muito similares, que no fundo mostram uma insegurança. O invejoso é inseguro, é alguém que não tem alguma coisa, vê o outro ter e quer ter, mas fica nutrindo aquela inveja. E o ciúme, você sabe muito bem o que é o ciúme, eu não preciso explicar. E ciúme não é apenas com a pessoa amada, ciúme acaba pegando em tudo, até em coisas que você tem. A gente acaba sendo enciumado com as próprias roupas, enciumado com os próprios livros, enciumado até com bijuterias que tem, com coisinhas que tem, enciumados. Aquilo é meu e ninguém pode pôr a mão. Além das coisas maiores, quanto casamento que se desfaz por causa de ciúme, ou dele ou dela, porque aí entra os dois. Quanto noivado, quanto namoro que vai mal, e às vezes se desfaz por causa de ciúme. É preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe isso. Isso também é santificação. Muitas vezes, não, eu sou assim, desse jeito, os outros precisam me aguentar. Ao contrário, eu preciso mudar em mim aquelas coisas que não condizem com o Evangelho. Eu preciso mudar em mim as coisas que não condizem com o Evangelho. Assim como há pessoas que são tremendamente positivas, e um positivo assim, ruim. O que eu falei, e o que eu disse, e o que eu determinei, e não dá o braço a torcer, e não muda. Isso não é possível, porque a vida não é assim. Ao contrário, também, pessoas que não têm vontade nenhuma, que não sustenta em pé o que falou sentado, e que não sustenta sentado o que falou em pé, que diz ao Senhor 1000 coisas, mas que não vive nada, sem vontade, pintou qualquer coisa, já está nessa, pintou um programa na televisão, está lá, está passando com o controle remoto e encontrou uma coisa, já fica fixo. Acabou de vir do grupo, acabou de vir da oração, acabou de estar com a Bíblia na mão, às vezes está com a Bíblia na mão, mas a televisão na frente, apareceu uma cena, já está lá ligado. Gente, não é possível. A nossa santificação é algo muito concreto, Muitos de nós somos pessoas terrivelmente gananciosas, ambiciosos de bens materiais, quer de ter grandes coisas, como dizia a Luzia, a casa do próprio sonho, o carro do próprio sonho, mas ter coisinhas, essa roupa, esse calçado, essa bijuteria, essa joia, ter coisinhas. Somos terrivelmente ambiciosos, gananciosos, e colocamos a nossa vida nisso, colocamos o nosso ideal nisso. É preciso que o Espírito Santo entre aí, é preciso arrancar esses plásticos e deixar que o Espírito Santo penetre na nossa vida. É preciso que o Espírito Santo penetre na nossa vida. É preciso mudança. A nossa santificação, ela é muito concreta. Aí eu me lembro de voltar com você um pouquinho atrás, onde nós estamos, né, na carta aos Efésios. Eu só dei um pulo lá para a carta aos Tessalonicenses, mas voltamos aqui à carta aos Efésios. Até aqui na nossa Bíblia, a TEB, a página onde está o capítulo 5, versículo 18, a página começa lá no versículo 3. Mas mesmo que você tenha outra Bíblia, Efésios 5, 3, na TEB é o começo da página. Efésios 5:3 diz: a devassidão, a impureza, seja ela qual for, a cupidez, nem sequer se mencionem entre vós, como convém a santos. Assim como a criança em gestação já é uma criança, já é um ser humano, os santos em gestação, os santos em processo de santificação, São Paulo já está chamando de santos.
A devassidão, a impureza, seja ela qual for, a cupidez, nem sequer se mencione, nem se fale disso entre vós, como convém a santos. Nada de palavras grosseiras, estúpidas ou obscenas, nada de palavras, e agora veja bem, grosseiras, estúpidas ou obscenas. São Paulo está falando de algo concreto do nosso palavreado. O Espírito Santo precisa entrar aí. Você precisa tirar os plásticos todos e deixar o Espírito Santo mudar o seu palavreado. Nada de palavras grosseiras, estúpidas. Olha, hoje São Paulo está sendo assim uma lata, né? Falando também com termos bem claros. Nem palavras obscenas. É inconveniente de São Paulo. Entregai-vos antes à ação de graças, pois sabei o bem, o devasso, o impuro, o ganancioso, como eu acabei de falar agora há pouco. Vou repetir. São Paulo põe no mesmo plano o devasso. Você sabe o que é o devasso? O impuro, o ganancioso, e põe entre parênteses esse idólatra, porque ele idolatra as coisas da terra, os bens passageiros. Esse idólatra são excluídos da herança no reino de Cristo e de Deus. Se eu dissesse isso, muita gente diz, o padre está radical demais, o padre está exagerando demais, mas não sou eu, é a palavra de Deus, é São Paulo dizendo. São excluídos da herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com razões vãs. São Paulo já estava imaginando que o pessoal já ia dizer, não, mas não é bem assim. São Paulo já acrescenta logo, ninguém vos engane com razões vãs. É tudo isso que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes, porque isso é rebeldia contra Deus. Não sejais, pois, seus cúmplices. Não apenas não sejam isso, mas também não sejam cúmplices. Você sabe o que é um cúmplice? Que está aí, não participa do crime, mas está vendo tudo, está acompanhando, não fez nada contra. Ele não fez o crime, ele não fez o roubo, mas ele está aí, participando, está aí junto. São Paulo dizendo, não sede nem mesmo cúmplices. Outrora erais trevas e éramos mesmo, agora sois luz no Senhor, vivei como filhos da luz, e o fruto da luz se chama bondade, justiça, verdade, discernir o que agrada ao Senhor. Mais uma vez volta a isso, discernir o que é a vontade de Deus, discernir o que agrada o Senhor. Não vos associeis às obras estéreis das trevas, antes desmascarai-as. O que esta gente faz em segredo causa vergonha, até dizê-lo. Olha, São Paulo está sendo rasgado hoje para nós, e é para nós. Repito o versículo 11, não vos associeis, portanto não participem, não tomem parte nas obras estéreis das trevas, antes desmascarai-a. E desmascarar, você sabe o que é desmascarar, é preciso falar, e falar forte, e falar firme, é preciso denunciar, desmascarar as obras que São Paulo chama estéreis das trevas. Desmascarai-as. O versículo 12, o que esta gente faz em segredo, porque as coisas erradas as pessoas fazem na surdina, né? Nos escuros, nos escurinhos da vida. O que essa gente faz em segredo causa vergonha, até dizê-lo já causa vergonha. Mas tudo que é desmascarado é manifestado pela luz, pois tudo que é manifestado é luz. É por isso que se diz, e agora vem uma passagem lindíssima: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti o Cristo resplandecerá. Levanta-te, ó tu que dormes. Levanta-te, ó tu que dormes. Aliás, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E o Cristo te iluminará. Gente, estejamos em que situação estivermos,
desperta, ó tu que dormes. Talvez nós estejamos aí boiando nesses mares do Espírito, nesses rios de água viva do Espírito, mas dormindo. Mais ainda, como dizia Luzia hoje cedo, mortos. Como frisou o Padre Léo, a diferença entre o vivo e o morto é que o morto não respira. Muitos de nós talvez estejamos assim. Talvez a nossa pele não respire e por isso conserve as doenças, conserve as infecções, porque há esse plástico do qual falou o Padre Léo nos envolvendo e até mesmo nos apertando, nos prendendo. Ele é transparente, a gente sente a água do Espírito, sente e com isso se alegra, mas a água não penetra e mais ainda, porque está preso debaixo desse plástico. Toda infecção, toda ferida, toda doença está e caminha e se complica. Gente, é ao contrário, não pode haver um progresso das nossas feridas, das nossas infecções, não, é preciso que haja um progresso da nossa santificação. Arranca este plástico e se jogue nas águas do Espírito Santo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí entramos no texto que nós estávamos, versículo 15, sede verdadeiramente atentos ao vosso modo de viver. Não pode ser o modo de viver descrito acima e tudo que nós falamos antes. Sede atentos ao vosso modo de viver, não vos mostreis insensatos. O sinônimo de insensato é louco, só que aqui a palavra de Deus é uma palavra mais delicada. Insensato tem como sinônimo louco. Não vos mostreis insensatos, sede antes homens sensatos, que põe a render o tempo presente, pois os dias são maus. Não sejais, portanto, sem juízo, mas compreendei bem qual é a vontade de Deus. E já vimos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a minha santificação. Qual é a vontade de Deus? A minha santificação, a nossa santificação. Por isso, não vos embriagueis com vinho, ele conduz à perdição, mas enchei-vos do Espírito, sede repletos do Espírito. Eu navegarei, me dá um lazinho menor. C menor é lazinho, não é isto? Eu navegarei, sem plástico, o oceano do Espírito. E aí adorarei ao Deus do meu amor. A orquestra inteira, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Fique em pé e levanta os braços. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Lembra de novo da história do plástico do Padre Léo? Os que estavam longe, os que estavam pertinho da água, com a água borrifando, mas não entravam, e os que estavam dentro, nadando, abraçadas, rindo, se regozijando. Mas que triste, quando Deus fez ver mais de perto todo mundo de plástico, revestido de um plástico transparente, mas tinha um plástico.
Arranca, você agora até com um gesto, arranca. E veja onde havia plástico, em que parte da sua vida, em que situação da sua vida havia plástico, onde o Espírito Santo não estava penetrando. Mesmo que você não estivesse revestido todinho de plástico, mas se há plástico na sua cabeça, na sua mente, se há plástico na sua fantasia, se há plástico na sua vontade, se há plástico nos seus sentimentos, nos seus afetos, se há plástico na sua sexualidade, se há plástico na sua situação de autossuficiência, se há plástico na sua situação de vaidade, se há plástico na sua situação de inveja, de ciúme, se há plástico na sua situação de ser alguém que não dá o braço ao torcer, ou ao contrário, você é uma pessoa mole, uma pessoa sem vontade, se há plástico aí, seja onde for a infecção, seja onde for a doença, a ferida, arranca o plástico, como às vezes o enfermeiro, o médico tem que fazer, tirar aquela gaze, e tirar também aquele esparadrapo, e tirar assim rápido, se não dói até mais, arranca. Você havia conservado aí todo o emplastro, segurando e prendendo, não deixando que Deus chegasse aí. Hoje é o contrário, arranca esse esparadrapo, arranca de uma vez para todas, arranca também toda essa gaze, arranca tudo isso, está infeccionando você, está impedindo a sua santificação. Arranca e deixa as águas salutares, quer dizer, águas de salvação, águas de cura, as águas do Espírito penetrar aí. Daí sim, nada abraçadas nesse oceano do Espírito, mas sem plástico nenhum. E na hora que descobrir, e certamente durante o dia de hoje, Deus vai mostrar onde é que a gente tem plástico, talvez em lugares muito escondidos, onde a gente não deixa ninguém ver, mas lá você colocou um plástico para o Espírito Santo não chegar, não penetrar, sem dó. Arranca. Ou então, se você não consegue ver, se você não consegue alcançar, pede ao Espírito Santo. Aliás, há um salmo lindo assim, em que a gente pede ao Senhor que nos mostre os nossos pecados ocultos, os pecados que nós não vemos, que nós não somos capazes de ver. Senhor, mostra, mostrando ou não mostrando, vai, Senhor, e tira o plástico que está lá, tira a venda que está lá, Senhor, tira o curativo que eu coloquei, ou que a tentação colocou, que alguém colocou, Senhor, eu preciso arranca Espírito Santo. Até podemos pedir aí o auxílio da enfermeira, que é Nossa Senhora. Vem Nossa Senhora e faz como boa enfermeira, que sem dó arranca, porque dói menos. Então arranca Nossa Senhora, onde quer que eu tenha colocado, em que parte de mim eu tenha colocado, do exterior ou do interior, tenha colocado plásticos, ou tenha colocado, Senhor, esparadrapo, gases. Arranca, e que as águas salutares, as águas de salvação do Espírito Santo penetre. Candaria mania lavaria, kendaramania, tandaria mahanania lavarandarama. Cante no Espírito, porque você nem sabe como pedir. Como diz São Paulo, a gente não sabe, ainda mais nessa situação, a gente não sabe como pedir, como convém, como é necessário. Nós estamos pedindo a nossa desinfecção, porque estamos infeccionados, pegos por infecções, e precisamos entrar em processo de santificação. Sem tirar essas infecções, não é possível chegar à santidade. Então, deixa que o Espírito ore em você, com gemidos inexprimíveis. Ele está expressando diante de Jesus e do Pai as suas necessidades. A própria palavra de Deus aí na carta de São Paulo diz: aquele que prescuta os corações, ele sabe os desejos do Espírito, porque ele pede de acordo com a vontade de Deus. Sim, a vontade de Deus é a vossa santificação. O Pai que quer a sua santificação conhece os gemidos do Espírito e sabe o que ele está pedindo e por que razão ele está pedindo, porque ele já está pedindo de acordo com a vontade do Pai. Canta, solta a sua voz, levanta a sua voz, deixa o Espírito cantar em você, para atingir as suas próprias necessidades. Aí é onde estão os plásticos, aí é onde estão as feridas, aí é onde você precisa se expor, aí é onde é preciso que seja oxigenado, aí é onde precisa chegar esta água viva, aí onde você precisa ser desinfectado, e onde você precisa de uma injeção para caminhar na santidade, o processo de santificação, porque esta é a vontade de Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado.
Naquele dia também disseram que os apóstolos estavam embriagados. Senhor, tu mandas que nós nos embriaguemos do Espírito. Embriague-se do Espírito. Solta a sua voz, levanta os seus braços e cante nessa linguagem nova. Sim, embriagados e cada vez mais embriagados do Espírito.